Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos nesta noite, de quarta-feira, mais uma vez estarmos com os irmãos, estudando o capítulo 5, o último capítulo desse livro de 1 Tessalonicenses, quando aqui Paulo traz para nós, na conclusão deste capítulo, ele vai falar exatamente a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor. E ele fala que ele virá de repente e não há como saber quando será, e por isso Paulo traz esse alerta aos irmãos, de forma que devemos estar todos atentos com esta volta, porque não se sabe o dia, não se sabe a hora, não se sabe quando. Então Paulo traz aí esse alerta exatamente para que a igreja pudesse ficar atento com relação a isso. Então nesta noite nós vamos estar estudando com os irmãos esse último capítulo deste livro de 1 Tessalonicenses. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Logo após a oração, nós vamos ouvir o cântico A Alegria. Então vamos convidar todos que estão nos assistindo a estarmos orando neste momento, curvando a nossa fronte, fechando os nossos olhos e estarmos falando com o Senhor. Nosso Deus, eterno Pai, graças nós te damos mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na tua presença nessa hora da noite, para assim o Senhor falar conosco através da tua palavra, através dos cânticos, das orações, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para entendermos, ó Deus, que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Deus, e nos fortalece a fé cada vez mais. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos então ouvir o cântico A Alegria. Vamos entoar o cântico Alegria. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Tem de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia, ela nos faz tanto querer como realizar. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Tem de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor
nunca vai acabar. Alegria, Alegria, alegria. alegria. Todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Amém, que Deus abençoe a cada um. É um motivo de alegria realmente de estarmos abrindo a palavra de Deus e refletindo na mesma, neste capítulo tão importante, quando aqui o apóstolo conclui esse primeiro livro, essa primeira carta aos Tessalonicenses, e ele vai falar exatamente da vinda do Senhor, quando ele diz que ela é certa, mas também é repentina. Ele começa dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejamos longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações e que possamos nesta noite estarmos entendendo a mensagem do apóstolo às igrejas, à igreja tessalônica, aos tessalonicenses e também a nós nos nossos dias atuais. Justamente o texto, o apóstolo ele começa exatamente fazendo uma exortação, um chamamento a respeito da volta de Jesus Cristo, onde ele diz a respeito desse dia, o grande dia, o dia do Senhor. E ele diz, olha, esse dia ele virá de repente, não descuide, esse dia ele vai vir, não há dúvida. Mas também o apóstolo ele diz, olha, que não há como sabermos que dia é esse,
não sabemos quando será, não sabemos exatamente a hora que será. Por isso o apóstolo está alertando que nós devemos estar atentos. Nós não podemos viver como insensatos, ou como se o Senhor tivesse exatamente esquecido de voltar. Como filhos da luz, ele fala aqui que nós devemos viver de acordo com a expectativa desse retorno. Nós devemos estar atentos com essa expectativa constante em nossas vidas, porque a Bíblia não mente, ela não falha. Esse dia vai chegar, o dia do Senhor. Ele virá, ele não esqueceu. E por fim, aqui ele recomenda que a igreja ela deve amar sinceramente aqueles que a dirigem, homens e mulheres que dão a sua vida pela saúde e bem-estar da igreja, devem ser continuamente amados e respeitados todos os dias. Paulo aqui ele dá diversas e edificantes recomendações e ora para que o próprio Deus santifique a cada cristão amados e respeitados. Cada cristão conforme a sua vontade. Então o apóstolo aqui ele vai tratar disso para nós, ele chega nesse alerta e Paulo ele vai exatamente fazer essas advertências, porque ele sabe que tudo isso virá. O final dessa epístola é sinal exatamente, ela ensina qual deve ser o nosso comportamento entre os irmãos, para com todos os homens e também em relação a Deus e por fim na igreja. Então o apóstolo ele faz essa divisão toda de uma forma que em suma nossa vida inteira ela está exatamente encerrada nessas curtas exortações. Se é uma questão de regozijar, que seja sempre, de orar, que seja sem cessar, de dar graça, que seja em tudo. A fé nos permite agradecer ao Senhor, mesmo pelas coisas que nos parecem penosas. Por isso, meus queridos, o apóstolo ele vai exatamente começar essa epístola quando ele diz, irmãos, relativamente, ele vai dizer relativamente aos tempos e às épocas, não haveria necessidade de ele escrever, porque os irmãos, ele vai dizer, olha, pois vós moços está inteirados, vocês estão sabendo de tudo, vocês estão inteirados com muita precisão de que o dia do Senhor, ele diz o dia do Senhor, ele vem como ladrão, certo? De noite. Ele não vai dizer que dia é esse, nem que hora é essa. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Então, por isso o apóstolo está aqui exatamente tratando desse assunto. O versículo 3 diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetidamente destruição. Como vêm as dores do parto, ele faz aqui a comparação ao parto, a qual está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Então é um alerta no final dessa epístola, quando o apóstolo traz para nós, com muita precisão, com muita clareza, essa exortação, esse chamamento para nós ficarmos atentos. Quando ele parte do versículo 4 até o versículo 11, ele vai tratar exatamente da necessidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos, de estarmos observando as coisas como estão se afunilando e se encaminhando para esse grande dia. O apóstolo Paulo ele começa exatamente dizendo, mas vós irmãos, ele diz, olha, não estáis em trevas para esse dia, como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, o apóstolo Paulo ele trata exatamente aqui com relação à questão de estar em trevas, com relação à ignorância. Isto é, em ignorância e indiretamente em iniquidade. O apóstolo traz para isso. Quando ele fala aqui da palavra trevas, é utilizada com frequência para um estado de pobreza espiritual e reprovação. Por isso ele trata exatamente dessa questão de estarem em trevas. Ele vai exatamente falar, porque vós todos sois filhos da luz do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Tá? Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando o apóstolo ele trata aqui de não durmamos, ele fala aqui no termo do verbo dormir,
ele trata aqui neste versículo, ele indica exatamente a questão da indiferença à proximidade da vinda de Cristo. Ou seja, dormindo, ficando indiferente, como se esse dia não viesse, tá? Da vinda de Cristo. Ele vai tratar aqui exatamente disso. Não dormindo, não deixando descaso essa questão do dia da volta do Senhor, numa letargia que às vezes nos impede, e impede o cristão de estar preparado para os eventos finais, que é o que ele está falando aqui. Então, quando ele trata dos demais, ele diz aqui nesse versículo, quando ele fala que os demais, tá? Quando ele trata disso aqui, tá? Quando andarem dizendo paz, exatamente, e repetindo, diz que vai vir exatamente a destruição. E quando ele diz aqui para a gente, ele diz, olha, mas vós, irmãos, ele diz, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. O versículo 5 diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, certo? Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele fala desses demais aqui, quando ele trata dos demais, isto é, os filhos das trevas que estão exatamente inconscientes dos terríveis e gloriosos eventos que anuncia o retorno do Senhor, o dia do nosso Senhor. Então, esses demais aqui, exatamente, ele chama dos filhos das trevas. Esses que não estão nem aí, que não acreditam, que não dão importância, que não dão ouvidos, não estão atentos com relação a esse grande dia que a Bíblia tanto alerta que virá, que isto vai acontecer. Então é importante que a gente esteja alerta com relação ao que o apóstolo está tratando. O versículo 7 vai dizer, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Tá? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, o apóstolo diz com respeito a isso, ele vai tratar exatamente quando nesse versículo, nós, porém, quando ele diz que somos do dia e sejamos sóbrios, com relação a essa questão dos sóbrios aqui, o apóstolo Paulo, ele admoesta aqui os cristãos a ser constantes, a serem temperantes, calmos, em vista do grande dia que está por vir. Então, sóbrios é cristãos que estão constantemente temperantes e calmos, preparados para esse grande dia, para esse grande evento. E é justamente isso, e ele vai nos alertar para que nós estejamos nos revestindo exatamente da couraça da fé e do amor, e tomando aqui o capacete da esperança da salvação. Da fé e do amor. Quando ele trata da questão da fé e do amor, a fé é agarrar a justiça que Cristo transmite ao crente, ao cristão. O amor, o principal atributo do caráter de Deus para nós, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Ele vai falar disso exatamente porque Deus, o apóstolo fala que Deus, ele apresenta a sua compreensão dos propósitos dele mesmo, com a base da esperança da salvação, conforme o versículo 8 que nós lemos. Então, esse alerta que o apóstolo traz para nós aqui é exatamente isso. Ele vai dizer que porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. E aí ele conclui essa parte da necessidade da vigilância, dizendo que consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O apóstolo ele trata aqui, quando ele diz que o Senhor não nos destinou para a ira, ele trata disso, mas para alcançar a salvação. Essa palavra destinou aqui, que ele usa aqui, o termo destinou, ele se relaciona ao propósito de Deus para com os homens, que é sempre
que é e sempre está, exatamente quando ele coloca aqui, sempre está, sempre tem sido benevolente para conosco. O entregar seu filho aqui, ele possibilitou a cada um de nós a salvação. A entrega do seu filho na morte do Calvário ali, na cruz, foi exatamente para nos dar salvação. Então o apóstolo, ele traz esse alerta ainda dizendo, não durmamos. E ainda quando ele diz, quer durmamos, e quando ele coloca aqui exatamente, quer durmamos, vivamos em união. Tá? Vivamos em união com ele, com o Senhor. Então durmamos aqui, o estado do cristão é morto comparado aos dos crentes vivos no momento do retorno de Cristo. Então, quando ele diz, quer durmamos aqui, vivamos em união com ele. Olha, quer vigiemos, quer durmamos, ele traz essa reflexão para nós, mesmo assim, mesmo dormindo, mas que vivamos em união com o Senhor. Ele traz para nós isso. Consolai-vos, pois. Paulo aqui ele mostra, com relação à questão do consolo, que a obra de encorajar os desanimados aqui não é apenas de um ministro, de um presbítero, mas de todos os cristãos. Devem confortar uns aos outros, devem confortar os companheiros. Paulo traz isso com muita precisão para nós, meus queridos. Então, esse alerta do apóstolo aqui no final dessa epístola, exatamente para tratar desse assunto, desse cuidado que ele está tendo com a igreja tessalônica, com os irmãos tessalonicenses e para conosco nos dias de hoje, é para que ainda continuemos vigilantes, atentos a esse grande dia, a esse grande retorno do Senhor, porque a Bíblia não vai mentir, ela não vai falhar, tudo tem se cumprido e tudo está se cumprindo, conforme a palavra de Deus. Então Paulo, nessa preocupação, ele traz no final dessa epístola esse alerta aos irmãos. E ele vai finalizar a partir do versículo 12 até o versículo 28, ele vai concluir essa epístola com diversos preceitos aqui. Ele vai tratar exatamente, quando ele tratou desse a respeito da vigilância, da vinda do Senhor, ele vai tratar exatamente disso. E ele vai dizer agora, a partir do versículo 12, ele vai dizer assim, olha, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então Paulo, ele está tratando aqui, exatamente, chama a atenção dos irmãos, para que os irmãos acatem com respeito, com apreço, exatamente aqueles que estão trabalhando entre nós, que estão levando a palavra, tá? Estão tratando as suas ovelhas com carinho. Então ele alerta para que nós exatamente o amemos no Senhor. Ele vai dizer exatamente, vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aí ele vai dizer que os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Então o apóstolo ele continua trazendo esses preceitos para a gente. E ele vai, a partir do versículo 14, tratar disso. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Sejais pacientes, tenha paciência, admoeste os insubmissos, os rebeldes, trata isso, console os desanimados, encorajem, fortaleça-os. O apóstolo está tratando disso, para que a gente possa tratá-los todos com amor, todos com carinho. Tenhamos paciência, porque nesse meio termo todo, até a volta do Senhor, nós vamos encontrar muitos irmãos desanimados, desconsolados. Então é preciso que a gente seja fortalecido no Senhor para consolar a todos esses, para que a gente possa admoestá-los, para que a gente possa tratá-los com carinho, com muita dedicação. É isso que o apóstolo está tratando aqui. E a partir do versículo 15 ele vai dizer, olha, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E aí ele vai dizer, regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E Paulo, ele diz, abstende-vos de toda forma de mal. Então Paulo ele trata do versículo 12 até o versículo 22, esses preceitos que Paulo traz para nós aqui, com relação à admoestação, com relação ao tratamento uns para com os outros, com relação ao amor, com relação à exortação de uns para com os outros, com relação à retribuição do mal com o bem, tá certo? Ele trata esses preceitos para a gente, ele vai tratar para que nós nos regozijemos sempre no Senhor. Ele traz para nós também um alerta com relação a orar. Continuemos orando sem cessar, sem parar, constantemente. É o momento de orarmos constantemente. E ele vai dizer ainda, olha, seja lá qual for o momento que estejais passando, em tudo dai graça. Seja na alegria, seja na tristeza, dai graças ao Senhor, porque a palavra de Deus nos fala que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós devemos dar graças ao nosso Deus em tudo e em todas as coisas. E Ele ainda traz para a gente para que nós não deixemos apagar o Espírito em nós. Ele trata a respeito disso, não apagueis o Espírito, não desprezais ou não desprezeis as profecias, porque elas são verdadeiras, elas são verídicas, elas irão acontecer. E aí ele vai dizer, olha, julgai todas as coisas, mas retende o que é bom, certo? Podemos julgar, mas temos que reter o que é bom, o que é de bom proveito, para que seja santificado. E aí o versículo 22, ele diz, abstende-vos de toda forma de mal, certo? É uma das coisas que Paulo chama muita atenção em suas epístolas, com relação à questão do amor, com relação a tratar o mal com o bem. E aí ele diz, olha, abstende-vos de toda forma de mal, de maldade, de coisas ruins. Não deixe que isso vos tome conta do vosso ser, mas que sejamos longânimos, esperançosos no Senhor. E aí o apóstolo ele conclui o finalzinho da sua epístola, ele vai exatamente fazer o voto dele aqui, e vai dizer, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, meus queridos, o que eu trago para vocês, o que eu peço ao meu Deus, é que esse mesmo Deus da paz possa santificá-los, possa fazer com que o vosso espírito, alma e corpo sejam exatamente conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um voto de Paulo exatamente aos Tessalonicenses e para nós também hoje. E aí ele vai concluir dizendo que fiel é o que vos chama, o qual também o fará, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Então ele é fiel, aquele que está nos chamando, aquele que nos chamou, ele também o fará. E aí Paulo vai exatamente finalizar esta epístola aos Tessalonicenses. Ele vai pedir para que os irmãos estejam orando por eles. Aqui é Paulo e Silas. Ele está, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculos santos, e conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida para todos aí, todos leiam ela, todos se beneficiem dela, todos possam aprender nesta epístola esse grande amor do Senhor por cada um de vós, por cada um de nós. Esta é a palavra do apóstolo no final dessa epístola, e aí ele termina que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo conclui essa epístola fechando exatamente com amor, com carinho e também com preocupação, quando ele traz para a gente toda essa exortação, esse alerta para nós, para que nós tenhamos no Senhor a confiança, a esperança viva do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que iria subir para preparar lugar e logo, logo voltaria para buscar os seus. E é nessa expectativa, nessa esperança e fé
que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Não sabemos quando, não sabemos a hora, nem o dia, mas temos uma convicção: o Senhor voltará. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. Na próxima quarta-feira nós vamos estar iniciando a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que vai exatamente também tratar uma carta que continua tratando exatamente desse amor, desse carinho, da vinda do Senhor também. Paulo vai continuar alertando os irmãos para que eles não fiquem descuidados. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos ouvir mais uma vez o cântico Bom Estarmos Aqui, e logo após o cântico nós vamos estar encerrando com a oração final. Amém? Vamos entoar o cântico Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que Deus abençoe a cada um de nós. É muito importante nós estarmos na presença do Senhor. Que Deus possa estar conosco todos os dias, nos abençoando, nos fortalecendo. Que continuemos aí participando, assistindo o nosso canal, para que a gente possa estar todos conectados à palavra de Deus e no próprio Deus, para que assim nos sintamos fortalecidos no Senhor. Nós vamos convidar todos que estão nos assistindo a fechar seus olhos, a estar curvando a sua fronte diante do nosso Deus, e estarmos assim com os nossos pensamentos ligados ao Senhor, orando e finalizando assim o nosso estudo desta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra que foi lida, que foi exposta, quando aqui o Senhor trata da sua vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Tu nos fala desse retorno com muita veemência, com muita precisão e convicção, e nós cremos, ó meu Deus, nesta vinda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de continuarmos te servindo, de continuarmos perseverando, de continuarmos crendo, ó meu Deus, que tudo irá acontecer. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortifique na fé cada um dos Teus servos, e que cada dia mais continuemos trilhando pelos Teus santos caminhos. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a continuarmos firmes, cada dia mais conhecendo a Tua palavra, conhecendo, ó Deus, o Teu Filho. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, toma conta da Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Nos abençoe, ó Deus, nos livra de todo mal, de todo pecado. Nos fortifica acima de tudo a fé.
É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.